Quero dizer também que ontem nós tivemos aqui um tempo de evangelismo aqui no bairro. Então toda a igreja foi convidada, alguns irmãos estiveram conosco, puderam estar, e foi um tempo muito gostoso, onde nós saímos aqui das quatro paredes e nós fomos ali para fora. Então tivemos um treinamento, irmãos, eu já participei de vários treinamentos de evangelismo, vários, nesses anos de caminhada no Evangelho. E ontem o Marcelo, que é o líder das nossas missões urbanas, nos deu um treinamento sobre duas maneiras de abordar as pessoas, a maneira direta e a maneira indireta. A maneira indireta, você chega e dá um miguezinho, começa a conversar, começa a bater um papo, de repente surge uma necessidade, surge uma oportunidade e você começa a falar com a pessoa sobre o assunto do Evangelho. E a maneira direta é que você já chega na pessoa e fala assim: escuta, tudo bem, boa tarde, eu sou o Marcelo, muito prazer, desculpa te incomodar, mas eu quero falar algo para você, Jesus te ama e quer mudar a sua vida. Essa é a maneira direta. É mais difícil, né, irmãos? Quem tem cara de chegar na maneira direta, já vai tirar nota 10 no evangelismo, né? É mais complicado, mas eu pratiquei as duas ontem. E nas duas eu fui muito bem sucedido, e vários irmãos aqui que estavam conosco, né, começaram a entender aquilo que pode ser feito, como ser feito, e eu descobri, irmãos, na verdade não descobri, né, eu atestei, eu já sabia, eu sei, e dentro do meu coração isso está muito claro. Existe aí fora um mundo sedento, existe aí fora pessoas clamando para ouvir o Evangelho. Ali, querido, depois daquela porta, quando você sair para passar a semana trabalhando, ou descansando nesse feriado, ou estudando, ou talvez procurando um trabalho, ou cuidando da casa, eu não sei como é a sua rotina, mas eu quero dizer para você, quando você sair por aquela porta, eu e você vamos encontrar um mundo que está na escuridão. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós somos chamados para ser como estrelas que brilham na escuridão. Quando é que hoje está chovendo, né, irmãos? Um dia que você pegar um céu estrelado, você olha e imagina se não tivesse nenhuma estrela, ia ser só escuridão. Mas há estrelas brilhando ali. E eu e você somos chamados para ser estrelas que brilham na escuridão. Que bênção, né, irmãos? Pensa bem. Brilharei como as estrelas que estão no céu. Né? Depois, se você não conhece essa música, procure essa música, bem tocada e bem cantada. Ela é muito bonita, irmãos. Aqui, assim, a capela não dá, né? Amados, e o que eu quero falar hoje é sobre um chamado do Senhor, um convite do Senhor Jesus para nós. Na verdade, são duas situações. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar ao nosso coração nessas duas situações. Por isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou que você possa estar acompanhando conosco a leitura, lá em João capítulo 7, a partir do versículo 37. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado porque este convite do Senhor está registrado, e esse convite, Deus, venceu os anos, as eras, venceu todo esse tempo e chegou até nós. E nós podemos então desfrutar e entender aquilo que o Senhor Jesus quer fazer para nós e também através de nós, através da sua igreja. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor libere, Deus, o poder que precisamos, que o Senhor libere tudo aquilo que precisamos e que o Senhor receba honra e glória em nome de Jesus. Meu amado, em primeiro lugar, quero pedir perdão, pela falta de educação. Quero agradecer você que nos visita, Tem um pessoal que veio de São Paulo, que eu conheço, alguns amados, muito obrigado pela visita, Você que nos visita hoje, eu sei que está aí também o irmão do Léo, com a esposa. Estamos felizes por receber você, algumas pessoas também estão conosco no YouTube, que Deus possa ministrar ao seu coração. Então, este texto que nós lemos aqui fala de uma festa, no último dia, o grande dia da festa. Qual festa era essa? Então, nós, quando ouvimos o Senhor Jesus falando, quem tem sede, vem a mim e beba,
Eu acho que nós conseguimos entender, mas talvez para os judeus que estavam nesta festa, diante do ambiente que havia se formado, certamente o Senhor Jesus, quando se levanta no último dia da festa, e ele grita, né? Na verdade, o verbo que exclama é que ele gritou no meio daquela festa estas coisas. E ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Era todo um contexto. E a festa dos tabernáculos, que é a festa a qual se refere este texto de João capítulo 7, era uma festa que era celebrada, assim como a festa da Páscoa e outras festas, com respeito às situações que o povo viveu na antiguidade. Então, Deus chamou o homem Abraão, e deste homem Deus fez uma grande nação, e esta nação ficou no Egito, e lá do Egito, muitos conhecem a história, Deus enviou Moisés para trazer aquele povo, para libertar aquele povo da escravidão. Então, trazendo Moisés para libertar o povo e para levar o povo à terra de Canaã. E quando o povo estava chegando na terra de Canaã, por causa da incredulidade, não pôde entrar na promessa do Senhor. E eles ficaram durante 40 anos rodando no deserto. E durante esses 40 anos, eles viveram em tendas, tabernáculos. O tabernáculo nada mais é que uma tenda, uma barraca. E o tabernáculo, ela é uma habitação transitória. É algo que você monta e você pode levar embora depois. Então, amados, nós estamos vendo aqui a festa dos tabernáculos, ela celebrava, ou então ela relembrava todo o cuidado de Deus durante os 40 anos no deserto. Um deserto é um lugar onde não havia plantação, onde não havia água, mas a Bíblia diz que havia uma rocha que seguia aquele povo e eles bebiam da água que saía da rocha. A Bíblia diz também que o maná descia diariamente, pão do céu. Durante 40 anos foram alimentados pelo maná do Senhor. Então o povo celebrava essa festa e durante 7 dias eles montavam tendas e eles moravam nas tendas, que eles chamavam de tabernáculo. A palavra no hebraico é Sukkot. Sukkot significa tendas. Tabernáculos, cabanas, é como você morar numa cabana. Eles habitavam mesmo durante 7 dias, cozinhavam ali dentro, eles dormiam ali dentro, e eles estavam ali, saíam das suas casas para viver neste período. E a Bíblia diz então que na época do templo, ali onde eles estavam celebrando essa festa, os sacerdotes, principalmente no último dia, eles pegavam um cântaro com água do tanque chamado Siloé, e eles caminhavam, faziam uma celebração com todo o povo, e eles iam se alegrando, e eles iam cantando, e eles iam recitando textos da Bíblia, e enquanto eles faziam isso, depois chegavam com aquela água, eles derramavam aquela água perto da volta do altar, sobre o altar no templo, altar do sacrifício. Então, irmãos, este era um ambiente de festa, um ambiente onde eles estavam se alegrando, e quando nós olhamos para a história, nós vemos que o povo habitava em tendas, e Deus então chegou para Moisés e falou assim: Moisés, faz uma tenda para mim. Então, Moisés construiu o tabernáculo, que é o tabernáculo de Moisés, que era uma tenda, um tabernáculo também que era desmontável, onde o Senhor habitou com eles, onde Deus já mostrava ali a ideia, Deus já revelava que o desejo dele era habitar no meio do seu povo. Não é tremendo, irmãos? E quando nós vamos aqui para o texto de João, nós vemos aqui que Jesus, ele se fez carne no capítulo 1, logo se fez carne, ele habitou entre nós. Aquela palavra que diz habitou entre nós é uma palavra que significa tabernaculou, ou seja, ele morou numa tenda conosco. Então João aqui, ele vai caminhando e dando a ideia de que o Senhor habita conosco, Deus está conosco. A festa dos tabernáculos celebrava o cuidado de Deus, embora eles fossem frágeis, embora eles não tivessem alimentação, eles foram conduzidos por um Deus que ama, por um Deus que está perto, por um Deus que está presente e por um Deus que ama. Irmãos, embora eu e você pensemos que seja ruim, nossa, deve ser ruim morar em barraco 40 anos, imagine, irmãos, 40 anos sem banheiro, pastor Etel. Né? 40 anos na barraca, e a barraca deles não era como as barracas que a gente vê hoje, que é tudo bonita, que tem dormitório, tudo separadinho, então o negócio era mais diferente, irmãos, era mais rústico, né? Para ser uma palavra mais delicada, né? Era uma barraca raiz, né? Como o pessoal costuma dizer, o negócio era mais sério. Então, mas Deus estava com eles.
a tal ponto que a presença de Deus estava, que Deus chegou para Moisés quando o povo pecou e falou assim: Moisés, é o seguinte, vai você, cara, assim, eu não vou com você porque o povo pecou, então eu não vou. Vai você, entra na terra, você vai ter o seu ministério, você vai ter a sua influência, você vai ter a sua liderança, você pode entrar lá na terra, né? E eu vou mandar um anjo com você, você vai, o povo também vai entrar, vai herdar a promessa e vocês vão viver lá, mas eu não vou. A proposta de Deus era, assim, olha, eu vou te dar todas as bênçãos que eu prometi, eu vou te dar tudo aquilo, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas ele falou assim, mas a minha presença não vai com você. E Moisés, o que Moisés falou, irmãos? Falou assim, se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Moisés, ele não queria o ministério, Moisés não queria a influência, Moisés não queria a promessa, Moisés não queria a terra que mana leite e mel, Moisés não queria as riquezas da terra, Moisés ele não queria o fruto da terra, o que Moisés queria era a presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a única coisa que nos salva, a única coisa que nos liberta, a única coisa que pode nos dar sentido para a vida, a única coisa que pode nos dar propósito e a única coisa que pode nos dar paz é quando nós estamos na presença do Senhor, andando no seu chamado, andando no seu propósito e andando de acordo com aquilo que Ele tem para nós. Quantos querem a presença mais do que qualquer coisa? Nós queremos a presença do Senhor mais do que qualquer coisa. Então eles celebravam esta festa. Então no último dia, como eu disse, eles começavam a levar esta água em um trajeto feito com alegria, com cânticos, carregando a água para derramar ali naquele lugar, né, no altar. E enquanto eles carregavam aquela água, alguns textos bíblicos eram citados. Isso tem nos comentários, tem, né, comentários históricos, essas coisas estão aí, você pode ver. Um dos textos que eles citavam enquanto carregavam esta água era o seguinte: com alegria, Isaías 12:3, com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Salmo 118:25, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Então, olha ali aquele ambiente, o contexto onde esta festa acontecia, onde um judeu estava celebrando o cuidado de Deus, a salvação de Deus, dizendo que nós íamos tirar água das fontes da salvação, e lendo um salmo, ó, bendito que vem em nome do Senhor, que claramente é um salmo messiânico, é um salmo, um texto do Antigo Testamento que apontava para o Messias, e o Messias estava ali com eles naquela festa, irmãos. E de repente, então, Jesus, em todo esse ambiente de alegria, de celebração, de vida, de bênção, da presença do Senhor, então o Senhor Jesus, ele se levanta e ele grita, ele dá um grito. Imagina, irmãos, você consegue viajar comigo lá para o meio daquela festa? Está todo mundo na festa, como todo ano, celebrando, o pessoal dormindo na barraca, era o último dia da festa, eles estavam alegres, não sei se é porque eles iam poder voltar para a casa deles, ou porque era o dia de grande festa mesmo. Eles estavam felizes celebrando o cuidado de Deus. De repente, um homem levanta. E este homem era o Messias, embora eles não soubessem. E ele dá um grito: quem tem sede, vem a mim e beba. Já pensou, irmãos? E aí ele fala: aquele que crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, neste ambiente, aquele homem se levanta e ele fala algo tremendo, algo poderoso, e choca as pessoas que estão ao seu redor. Mas quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós vamos caminhando aqui no livro de João, nós vemos que lá no capítulo 1 ele fala que Jesus ele veio tabernacular, ou seja, veio habitar num tabernáculo em tendas conosco. E a Bíblia então aponta para que Jesus estará sempre conosco, Ele é o Deus Emanuel, Ele é Emanuel, Deus conosco, nunca nos deixará, nunca jamais nos abandonará, Ele está presente, Ele veio aqui, querido, morrer no nosso lugar, Ele nos amou não apenas de boca, mas Ele nos amou de fato e em verdade com atitudes, e Ele provou o seu amor para conosco, tendo morrido na cruz, sendo eu e você ainda pecadores.
Então nós estamos vendo aqui o Messias fazendo um convite maravilhoso, poderoso, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós começamos a ver então que também no capítulo 4 de João, quando Jesus conversa com a mulher samaritana ali no poço de Jacó, ele fala: olha, se você pedir, eu vou te dar água e você não vai ter sede nunca mais. Veja que o evangelista, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai construindo uma ideia e vai construindo uma realidade. Como a minha esposa costuma dizer, tudo é espiritual, irmãos. Não é? A gente não consegue ver aqui algumas coisas. Como é que eu vou para Jesus e vou beber dele? Alguém está vendo água, rios de água viva do seu ventre, do nosso interior? Aqui literalmente é da nossa barriga, vai sair rios de água viva. Eu não estou vendo, irmãos. Não é? Mas são realidades espirituais que se tornam verdade na vida daqueles que creem em Jesus. Então a Bíblia diz também que Jesus falou isso porque o Espírito iria ser dado, o Espírito ainda não havia sido dado. Então ele dizia: aquele que crer em mim, estas coisas vão acontecer. Mas nós sabemos que já estamos no tempo do Espírito, e o Espírito já habita em nós, ele já está no nosso meio, o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. Amém, irmãos? Então nós já estamos nesse tempo. Esta é uma realidade, estamos vivendo isso. Então, irmãos, este é o tempo, e eu quero falar sobre os dois momentos que Jesus fala, que são antecedidos por duas condições. O primeiro momento, Jesus fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, ele diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com você nessa noite, vamos meditar juntos, é na primeira frase: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Qual é a condição? Ter sede. Se alguém tem sede, essa é a condição. E o que é sede aqui nesse sentido? Quando Jesus está falando, eu acredito que não seja a sede que eu estou tendo agora, irmãos. Mas é uma sede de conhecer a Deus, uma sede de sentir o amor de Deus, uma sede de ser perdoado, uma sede de ser amado por Deus, uma sede de ter um propósito na sua vida, uma sede de caminhar da maneira que vai agradar a Deus, uma sede que ninguém pode saciar sozinho, mas somente em Cristo Jesus podemos saciar a nossa sede. Então existe aqui uma necessidade. A sede fala de uma necessidade a ser saciada. Quando você tem sede, você procura saciar. Da mesma forma, quando nós temos uma necessidade, uma sede espiritual, uma sede emocional, uma sede de Deus, precisamos buscar o Senhor. A condição é ter sede. E qual é a solução para esse problema? Ir beber em Jesus. Tá bom, pastor, eu já entendi isso, você está repetindo isso toda hora, mas como é que é na prática? Como que é, na prática, beber em Jesus Cristo? Queria que você acompanhasse comigo lá em Isaías, capítulo 55, nós vamos ver a partir do versículo 1, Isaías 55, 1 em diante. Vamos ver aqui alguns versículos. Irmãos, é só começar a pregar que dá calor, irmão. Estava com frio em casa, botei camiseta, botei blusa, botei um monte de coisa. Já estou suando aqui, amém? Eu não sei se é calor ou se é o fogo do Espírito que já vai consumir você também, irmão, a igreja. Aleluia. Não é? Isaías 55, versículo 1. Venham todos vocês que estão com sede. Olha só, a gente já faz uma conexão, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. E aqui nós estamos vendo Isaías. Isaías é um profeta messiânico, irmãos. Fala muito sobre o Messias. E ele diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês
se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade prometida a Davi. Irmãos, esse texto tem tudo a ver, porque a fidelidade de Deus prometida a Davi é uma fidelidade que aponta para o Messias. Jesus é conhecido como quem, irmãos? O filho de Davi. Porque Deus fez uma aliança com Davi. E a aliança que Deus fez com Davi é que o filho dele, o filho de Davi, iria sentar-se sobre o trono, iria reinar para sempre. Então, o reinado do filho de Davi é o reinado do Messias. E é o reinado do meu rei, o Senhor Jesus, que morreu na cruz, que ressuscitou, e ele vive para sempre e é bendito eternamente. Ele é o Messias, o filho de Davi, que reina hoje, que está vivo ao lado de Deus Pai, sentado ao lado de Deus Pai. É o Senhor da igreja. Então ele faz esse convite: quem tem sede, vem às águas. E ele fala algumas coisas importantes nesse texto. Primeira coisa, quem tem sede, vem às águas. É sem custo. A graça é de graça, amém, irmãos? Então é um favor gratuito, não tem custo. Outra coisa que ele fala: não gaste tempo e energia em coisas que não satisfazem a sua sede. Nós vimos aqui, por que você gasta aquilo? Gasta o seu tempo, investe dinheiro, investe tempo naquilo, o seu trabalho árduo, naquilo que não satisfaz, naquilo que não pode saciar. Então, ele está dizendo para nós: não gaste tempo e energia em coisas que não vão poder saciar a sua sede. E ele fala também: dê ouvidos e venha até mim. Dê ouvidos ao Senhor, ouça o que o Senhor está dizendo. Devemos ouvir a Deus para que a nossa alma possa viver. Então, quando nós olhamos aqui na prática, nós podemos entender que esta linguagem é uma linguagem espiritual, mas é uma linguagem que aponta para uma obediência ao Senhor Jesus. Ir a Jesus e beber dele, para ter a nossa sede saciada, para ter então a nossa necessidade suprida, é entender que Jesus é aquele que pode suprir a nossa vida, pode mudar a nossa história. Se eu tenho sede de uma cura, Ele tem o poder para curar. Se eu tenho sede de transformação, Ele tem o poder para mudar a minha história. Se eu tenho sede de a minha família ser restaurada, curada, liberta, Ele tem o poder para saciar isso. E eu então preciso entender o sacrifício de Jesus na cruz, aonde Ele levou sobre si o meu pecado, a minha condenação. A paz que eu tenho com Deus é devido ao castigo que eu deveria sofrer, mas Jesus sofreu no meu lugar. Então, quando eu dou ouvido a estas coisas, quando eu olho para Jesus na cruz, e eu vejo Cristo crucificado, provando o amor de Deus para conosco, provando a justiça de Deus, porque em Jesus foi condenado o pecado, provando, querido, que Deus nos ama, apesar de todas as dificuldades e todas as coisas, Deus nos ama. E Ele então se entregou por nós, para que nós possamos ter acesso a Ele. E a glória toda é de Deus, o louvor todo é de Deus, e nós podemos então olhar para Jesus com um olhar diferenciado, apaixonado, e entender que Ele tem o poder para saciar a nossa sede. Na prática, é ouvir a sua doutrina. Na prática, é crer em quem Jesus é. Na prática, é entender que o homem é pecador. E a Bíblia aqui está sendo muito clara, está sendo assim: olha, se você tem sede, vem a mim. Irmãos, a nossa sede não vai ser suprida através do nosso esforço. A nossa sede não vai ser suprida através das nossas atitudes. A nossa sede não vai ser suprida porque somos bons ou santos. Não, a nossa sede só vai ser suprida de uma forma: é indo até as águas, indo até o Senhor Jesus, olhando para a sua obra na cruz do Calvário, recebendo o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida e podendo então viver tudo aquilo que o Evangelho diz sobre as nossas vidas. Isso é na prática ir. E o que é beber? Irmãos, quando nós vamos até Ele, então Ele coloca para nós o seu amor, Ele coloca o seu perdão, Ele coloca sobre nós a libertação, Ele quebra as nossas maldições, e nós começamos então a desfrutar de novidade de vida. Então Ele fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Esse convite está ainda liberado hoje. Você tem sede? Você que me acompanha aí desde a sua casa, você tem sede?
Você tem sede de uma vida transformada, você tem sede de situações novas na sua vida. Hoje de manhã nós tivemos batismo no Espírito Santo. Aqui de manhã nós tivemos ministérios sendo levantados. Nessa manhã nós tivemos conversões, pessoas entregaram a sua vida a Jesus. Sabe por quê? Porque elas entenderam que este convite está feito. Se você tem sede, venha a mim e beba. O convite ainda está de pé. Você tem sede? Eu tenho certeza que Deus está aqui e pode saciar a minha e a sua sede, em nome de Jesus. O segundo momento que ele continua dizendo é: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Qual é a condição? Quem crê em mim, Jesus está dizendo. Aquele que crê, que manifesta na sua própria vida a realidade de uma sede já saciada, de alguém que já está vivendo de acordo com o Evangelho, de alguém que já está vivendo liberto, de alguém que mudou as suas atitudes, que entendeu que em Cristo Jesus ele pode todas as coisas, porque é o Senhor que o fortalece. Aquele que crê em mim, ele vai ter novidade de vida. Ora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então é alguém que anda em novidade de vida. É alguém que já foi liberto do seu pecado. É alguém que já foi liberto das condições que o afastavam de Deus. É alguém, então, irmãos, que agora crê em Jesus e entende que em Cristo ele é liberto, ele tem comunhão com o Pai. Aquele que crê em mim, esta é a condição. Alguém que já vive nesta liberdade do perdão, numa liberdade de cura, de transformação e todas as promessas. E se nós cremos então no Evangelho, essas realidades se manifestam nas nossas vidas. Mas aí existe a condição, aquele que crê em mim, mas existe então uma expressão de Deus. Deus se revelando através da sua igreja, Deus se expressando através da sua igreja, a igreja revelando quem Deus é, a igreja revelando o caráter de Deus, a igreja revelando a sabedoria de Deus, a igreja revelando o amor de Deus, a igreja revelando o poder de Deus, a igreja, então, querido, desfrutando da sua vida com o Senhor. Aquele que crê em mim, a Bíblia diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Então eu e você precisamos entender que o Senhor nos prometeu vida em abundância, que sim, Ele quer saciar a nossa sede, mas também nós precisamos entender que o fim de todas as coisas não somos nós. O objetivo final de Deus não é apenas abençoar a minha vida e curar o meu casamento. O objetivo final de Deus não é apenas mudar a minha história ou a história aqui da minha família. O objetivo de Deus expresso na Escritura, revelado na sua palavra, revelado na comissão da igreja e revelado no livro de Atos através da igreja que começou a cumprir e a viver o propósito de Deus. Irmãos, a revelação de Deus precisa ser feita através da igreja, a igreja que vive a palavra. A igreja que manifesta a palavra de Deus em santidade e em louvor, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja da qual fluirão rios de água viva. Irmãos, uma igreja que flui rios, águas que saem e que saem constantemente. A água viva é uma referência ao manancial. Eu não sei se você já foi na roça, alguns já foram, e vão saber, a gente vai na roça às vezes e tem aquele cano preto que sai água direta, não tem torneira, não tem nada, sabe por quê? Porque aquele cano está ligado numa fonte, e aquela fonte ela jorra água o tempo todo, irmãos. Quem já viu um cano que você procura a torneira, não tem, e a água fica caindo lá? Fica caindo no coxo para os animais, fica caindo na horta para as coisas, fica ali, a água é água, nunca para, irmão, de fluir aquela água. Por quê? Porque aquela água é uma nascente, é um manancial. Quando a Bíblia fala de água viva, ela está falando de manancial. Ela não está falando de uma água que está parada, ela não está falando de uma água que está ali, que você pode ir com um balde e recolher. Ela está falando de uma água que jorra, irmãos, de uma água viva que sai do nosso interior, de uma água que flui da igreja que ama o Senhor, de uma água que flui para trazer cura, de uma água que flui para fazer a diferença, de uma água que vai, que toca vidas. E eu lembro então lá de Ezequiel, quando Ezequiel tem uma visão de um rio saindo do templo, debaixo do trono, então ele vê aquele rio, e a Bíblia diz que o rio vai passando, e aonde o rio passa, as suas margens vão sendo curadas. Meu irmão, onde o crente passa, as coisas precisam ser curadas.
A nossa família tem que ser curada, os nossos relacionamentos vão ganhar vida, as árvores vão dar o fruto por onde este rio passa. Começa a vir vida, começa a acontecer curas, começa a acontecer milagres, começam a acontecer transformações, vidas são tocadas, famílias são transformadas. Irmãos, por onde a água passar, por onde um crente passar, um crente cheio do Espírito Santo passar, irmãos, as águas estão fluindo, aleluia! Olha o potencial que há em mim, olha o potencial que há em você. Olha o que Deus preparou para nós, irmãos. A água tem que jorrar, não é represa, é fonte, aleluia. Não é um lago, não é uma lagoa, não é um recipiente, não é um açude, mas é um rio que flui, que corre, que toca, que alcança, que liberta, que cura, que leva a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Não é uma represa, irmãos. Um lugar onde só recebe água. Não, 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 não. Não é isso. Você não foi feito para receber água, você é feito para jorrar água. Você recebe, ela transborda. E a hora que ela transborda, irmão, ela vai tocando. Eu lembro, queridos, quando eu e a Adriana conhecemos o Senhor Jesus, essa água começou a jorrar, foi tocando vidas. Quando a minha irmã aqui, Tânia, que está aqui, a pastora Tânia, quando eles receberam a Jesus, então eles começaram a ministrar a palavra para mim e para a Adriana. Era água jorrando do interior do Silvio, era água jorrando do interior da Tânia, e eu e a Adriana sendo impactados sem perceber, porque a presença deles fazia diferença na minha vida. E então, querido, eu me converti também, e as águas começaram a jorrar de nós, e começaram a alcançar a família da Adriana. Está aqui o pastor Fabiano. As águas começaram a jorrar então, e a mudar histórias, a mudar vidas, sabe por quê? Porque crente não é água parada, crente é rio de água viva, aleluia! Oh Deus, que coisa tremenda, irmãos, que coisa maravilhosa. O trabalho de Deus não termina em nós, não termina aqui, mas Deus, o que Ele faz em mim, Ele então me chama para trabalhar em outras vidas. Deus quer trabalhar nas outras vidas através de nós. Então, contei para você que ontem eu saí aqui, o tempo que nós tínhamos era um pouco curto, conversei com 2 pessoas, e uma delas foi o que eu cheguei no direto. Eu cheguei para ele e falei assim, tudo bem, dá licença, você está sentado na sombra, posso sentar aqui com você? O cara, tudo bem, pode sentar. Você me perdoa, mas eu sou aqui da igreja, e o meu líder de ministério aqui das missões, ele me deu uma tarefa, eu preciso fazer uma pergunta para você. O que é que você espera de uma igreja? O que você vê na igreja? Você conhece a Deus? E eu comecei a fazer um monte de pergunta para ele, e o cara olhou para mim e falou assim, olha, eu precisava conversar com alguém hoje, eu precisava realmente ter um contato com alguém, o dia hoje está péssimo, a minha semana foi muito ruim, e quando você chegou aqui eu nem imaginava o que você ia falar, eu achei que era alguém qualquer, mas quando então você começou a falar de Deus para mim, começou a falar essas coisas, o meu coração aqui se alegrou, e ele encheu os olhos de lágrimas, irmãos, e abriu a vida dele para mim, os seus problemas profissionais, as suas dificuldades de relacionamento, começou a abrir, e eu pude falar do amor de Deus para ele, pude então orar com ele, aqui do lado da praça, aqui, atravessei a rua, e eu quero profetizar sobre você, querido, coisas extraordinárias vão acontecer perto de você, no seu vizinho, atravessando a rua da sua casa, no lugar que você sempre abastece. Irmão, tem um lugar que eu sempre abasteço aqui, um posto de gasolina. E um dia eu cheguei para o cara, para o frentista, e dei uma palavra de Deus para ele. Já faz alguns meses já, talvez até anos. Todas as vezes que eu chego nesse posto, o cara abre um sorriso, ele vem correndo, ele quer lavar o para-brisa, ele quer me servir. Por quê? Porque um dia eu dei uma palavra de Deus para ele. Irmãos, o rio tem que jorrar, amém? Eu estava voltando de viagem com o Adriano, o trânsito parou, eu desci do carro, tinha um monte de caminhoneiro conversando, eu sentei ali, fiquei no meio dos caras conversando com eles sobre frete. Irmãos, eu nunca trabalhei com frete na minha vida, mas falamos de frete, falamos de tudo. De repente, irmãos, o assunto virou e eu comecei a falar do Evangelho. Aí teve um deles que me chamou do lado, eu preciso conversar com você. E o cara abriu a vida dele e eu orei com ele ali, falei da situação da família. Ele era alguém que estava desviado, não sabia como fazer, e Deus alcançou ele no trânsito parado. Aí parou tanto o trânsito, mas que o Adriano, em vez de chegar em casa, nós tivemos que dormir em Santos. Dormimos em Santos, ficamos no hotel. E lá no hotel, querido, nós ganhamos lá um suco, né? Era um drink, um suco, e nós fomos no outro dia lá no lugar para pegar o nosso brinde. Enquanto estava só eu e o Adriano naquele hotel, naquele lugar, o rapaz fazendo um suco. Daqui a pouco, olhando para ele, começamos a pregar o evangelho para ele. O cara se abriu, também era alguém que estava desviado, alguém que estava com dificuldade. Nós oramos com ele, imagina no hotel, irmão.
O cara chorando e a gente orando com ele, e o rio fluindo. Esse é o chamado de Deus para a igreja, você crê? Agora não olhe para mim como se eu fosse super-herói, porque nem sempre eu sou assim. Às vezes o meu rio está bem tapadinho, parece que tem uma rolha aqui, irmãos. Isso aqui não é rolha, não, é barriga mesmo. Mas às vezes parece que tem uma rolha. E o que Deus quer fazer com a gente nessa noite é tirar essa rolha e deixar a água fluir. Deixa o rio fluir, irmãos. Porque esse rio vai levar cura, esse rio vai trazer a palavra de Deus, nós vamos pregar o Evangelho, vamos falar quem é Jesus, e esse rio de água viva, ele passa por vários lugares, e por onde ele vai passando, a nossa família vai sendo curada, os nossos amigos vão sendo impactados, a sociedade vai tendo revelação de que existe um povo que ama Deus verdadeiramente. Irmãos, eu quero dar uma palavra para a igreja. A igreja, não estou falando para nós, mas a igreja no Brasil, ela está caminhando para ser conhecida como homofóbica, como conservadora, como um monte de coisa que é tudo de ruim, porque o mundo odeia a igreja, o mundo não vai amar a igreja, o mundo não vai amar a igreja. Mas nós precisamos entender que o nosso chamado, para aqueles que realmente têm sede, eles vão olhar para mim e para você e não vão enxergar pessoas radicais, religiosas, pessoas com discurso de ódio. Não, eles vão enxergar em nós pessoas que amam a Deus verdadeiramente, pessoas que entregaram a sua vida para viver com Jesus, pessoas que entregaram a sua vida para viver uma vida santa, para viver uma vida de retidão e para viver uma vida de doação, e nós vamos receber essas pessoas, nós vamos acolher essas pessoas, nós vamos olhar para elas com compaixão, nós vamos incluí-las na nossa oração, no nosso cuidado, vamos amá-las e Deus fará milagres através da sua igreja. O mundo precisa ver que a igreja ama o Senhor. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de vida com Cristo. É isso, rios de água viva que fluem do nosso interior. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você está com sede? Aí na sua casa você está com sede? Pastor, eu tenho uma necessidade urgente, eu tenho uma sede, e essa sede me incomoda. Não há paz na minha casa, o ambiente da minha casa está uma bagunça, o ambiente está todo conturbado, é confusão, meu pai e minha mãe não se entendem, eu não consigo me entender com ninguém, é uma confusão, parece que é um ralo, todo o dinheiro que entra na nossa casa acaba, nós não conseguimos trocar de carro, quebra a máquina de lavar, a gente não consegue arrumar, e a gente não ganha tão mal assim, o dinheiro vai embora, a gente não vê nem aonde vai, há uma confusão, enfermidade atrás de enfermidade, a criançada bagunçando, tudo desconexo. Pastor, eu tenho a sede de transformação. Eu posso dizer para você, Jesus pode e quer entrar na sua vida para mudar a história da sua casa. Tudo é espiritual, como diz a minha esposa, e às vezes nós estamos tomados por opressão demoníaca, estamos aí debaixo de guerra, de opressão, de todo tipo de confusão. Mas quando a luz entra, a escuridão vai embora, amém, irmãos? Quando chega a luz, as trevas se dissipam. Aonde Cristo está, Ele é o príncipe da paz, a paz se estabelece. O meu Jesus, Ele é o príncipe da paz, então toda confusão, todo caos acaba, porque o Senhor está ali através da vida daquele que crê. Então, se você tem sede destas coisas, sede de conhecer a Deus e sede do amor de Deus, Deus vai derramar sobre você algo novo nessa noite. Porque o convite é dele, não é meu, irmãos. Não sou eu que estou falando dessas coisas, é Ele que fala. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. É Ele que está dizendo, então eu preciso ser fiel e passar para você, para a igreja, para você que me assiste aí pelo YouTube, para passar esta realidade de que Ele é aquele que pode saciar a sede, porque se Ele não pudesse, Ele não diria, se você tem sede, vem a mim. Mas Ele disse, se você tem sede, vem a mim. E Ele disse isso porque Ele tem poder para saciar a sede do sedento. Ele tem poder para transformar a vida daquele que está preso. Ele tem poder para libertar aquele que está debaixo de opressão. Ele tem poder para curar, para transformar, para batizar no Espírito, para trazer vida nova. Ele tem poder e é por isso que Ele pode dizer, se alguém tem sede, vem a mim.
Ele pode dizer, Ele é o único que pode dizer, porque Ele é o autor da vida, Ele é o príncipe da paz, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Messias, Ele é Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Se Ele disse, vem a mim, é porque Ele tem poder para fazer aquilo que Ele prometeu que fará. Então, até quando eu e você vamos ficar com sede? Não, irmãos, vamos a Ele. Vamos ouvir a sua doutrina, vamos nos apaixonar pela sua palavra, vamos obedecê-lo e nós veremos que o poder de Deus será estabelecido na nossa vida. Até quando vamos gastar o nosso tempo e a nossa energia em coisas que não satisfazem? Até quando vamos ter o nosso trabalho árduo em coisas que não podem mudar a nossa história? Irmãos, é pela graça, não é aquilo que você vai fazer, não é aquilo que você vai deixar de fazer, não é nada disso, mas é pela graça e pela fé. Creia que Jesus pode mudar a sua vida e você verá. Quero fazer uma outra pergunta. Existem rios de água viva fluindo da sua vida? Tem rios que saem do seu interior, irmãos. As pessoas ao seu redor estão sendo impactadas. As pessoas perto de você estão presenciando Deus. As pessoas da nossa família estão sendo curadas, libertas. Como é que está a nossa vida? Como é que está o nosso ministério? Irmãos, às vezes a gente fica tão religioso e nós nos esquecemos que esta é uma realidade. Esta é uma realidade que eu e você podemos e devemos viver, porque este é o desejo do Senhor Jesus. É uma palavra que Ele liberou lá na festa dos tabernáculos. Há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra está liberada. Eu e você precisamos entrar nesta promessa e deixar o que, irmãos? Deixa fluir. Como é que nós vamos glorificar a Deus? Como é que nós podemos saciar a sede daqueles que estão ao nosso redor? Mostrar para eles o caminho, mostrar para eles que Jesus mudou a nossa história e mudou a nossa vida. Como que nós podemos fazer? Irmãos, precisamos deixar os rios de água viva fluírem através de nós. Eu quero orar com você nessa noite. Se você quer saciar a sua sede, você precisa do Senhor. Você quer que a sua vida seja transformada. Se alguém na igreja, se alguém pelo YouTube, gostaria que você fizesse essa oração comigo, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Vir a mim, quando Jesus fala, venham a mim, ir a Ele com confiança, e Ele se apresenta como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele é o Messias, Ele é aquele que pode curar, transformar, perdoar. Ele diz, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Então, querido, Ele pode te perdoar nessa noite, se você tem sede, se você tem necessidade, e se você entende que o seu estilo de vida precisa ser transformado, se você entende que está alheio à vida de Deus, se você entende que tem pecados que podem trazer vergonha sobre a sua vida e você precisa se arrepender, eu quero orar com você, e eu gostaria que você orasse comigo nessa noite. Se você gostaria e entende que precisa entregar a sua vida ao Senhor, e se você está aqui hoje, está afastado, conhece tudo isso que eu estou falando, mas faz anos que você não vive essa realidade, você gostaria de voltar aos caminhos do Senhor, faça essa oração comigo também, e eu tenho certeza que a partir de hoje, Deus fará algo novo na sua vida. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero me arrepender nessa noite, porque eu entendo que fiz trabalhos árduos, gastei meu tempo, fiz vários investimentos em situações que não trouxeram cura, não trouxeram a sua palavra à minha vida. Mas hoje eu entendo que ir até ti e beber é acreditar na sua obra na cruz de salvação. Então eu quero crer, eu declaro que eu creio em Ti, eu me arrependo dos meus pecados e eu peço que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador e que o Senhor possa saciar a minha sede. Em Teu nome, Senhor Jesus, eu oro. Amém? Se você fez essa oração, querido, se prepara,
porque as águas de Deus estão sendo derramadas sobre a sua vida. Outra situação que eu entendo, e eu gostaria que nós orássemos nessa noite. Se alguém crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu queria chamar aqui a equipe que vai ministrar a canção. Eu acredito, irmãos, que o Senhor está nos chamando para esta fé, de que Ele vai começar a fluir através de nós. Irmãos, é como eu brinquei aqui, que às vezes parece ter uma rolha. Se você sente que tem uma rolha aí na sua barriga, no seu ventre, impedindo que as águas possam fluir. Se você sente que essas águas não têm fluído como você gostaria que fluíssem. Se você sente que talvez Deus tem muito mais para você viver do que aquilo que você viveu até hoje. Se você tem o entendimento de que há algo de Deus para você. Se você tem o entendimento, querido, de que sim, eu quero viver esta realidade e levar a glória de Deus por onde eu passar. Eu quero viver esta realidade onde as águas podem fluir e podem alcançar a minha casa. Então as margens vão sendo curadas, as árvores vão sendo saradas, as situações vão sendo transformadas, a vida vai sendo implantada ali, haverá vida nos relacionamentos, haverá vida no ministério, haverá alegria. Quando eu chegar no meu quarto, na minha casa, ao invés de eu ficar ali fechado, em depressão, triste, derrubado, ao contrário, a hora que eu entrar no meu quarto, o meu quarto não será mais um lugar de depressão. Eu quero liberar uma palavra para algumas pessoas que estão aqui. O seu quarto não vai ser lugar de solidão, não vai ser lugar de tristeza. O seu quarto não vai ser um lugar onde você acha que todos te esqueceram e que você talvez não tenha valor. O seu quarto não será mais um lugar, irmãos, de caverna, de angústia e de tristeza, mas o seu quarto será um lugar de encontro com o Altíssimo. Ali no seu quarto você vai se encontrar com Ele. Ali no seu quarto as águas serão derramadas sobre você. Ali no seu quarto haverá mudança, e ao invés da tristeza, ao invés da insônia, ao invés de toda depressão, de toda angústia, ali no seu quarto será um lugar de cura, porque as águas do Senhor fluirão sobre o sedento. O Senhor diz: Triquerepumá-manívia, derramarei água sobre o sedento. Aleluia! Se cantataramanás, todo aquele que tem sede vem a mim. Ritindiocrofanás, ateteriancrofaia, as minhas fontes são inesgotáveis. Lecronesotrebianchavia, não há nada que as minhas águas não possam alcançar. Não há nada que a minha água não possa alcançar. Tiriicropoleantrafamanai, estão mentindo para vocês que o seu problema é muito difícil. Rechantapanás, estão mentindo para você, dizendo que não há perdão. Ritinicromestobebiamprafaia, há uma culpa, há uma acusação que tem te acompanhado. Ritinírio, mecampapanívia, profebiamás, mas sairá uma água do meu trono nessa noite. Lequetroviantrai, que levará toda a imundícia, que levará todo o pecado, que levará toda a acusação, que levará todo o engano. Rechantadarabanabanaia, então somente venha a mim com fé, Rishapabanibanaya, e receba as águas que eu tenho para derramar sobre a sua vida. Aleluia. Querido, é pela fé espiritual, não é palpável, não é algo que nós vamos ver, mas é o que vamos crer. Porque não somos daqueles que andam por vista, mas somos daqueles que andam por fé, irmãos. É fé. Quantas e quantas vezes, diante de todas as circunstâncias, você creu e Deus fez algo maravilhoso na sua vida? Quantas e quantas vezes eu e a minha esposa cremos e Deus fez algo maravilhoso? Quantas vezes Deus se mostrou real para nós? Irmãos, não será nada que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deixa as águas fluírem. Enquanto a equipe ministra essa canção, eu quero convidar você a ficar de pé, que você dê um passo de fé, querido. Se você quer que essas águas fluam de uma forma nova, vem aqui à frente. Vamos fazer isso nessa noite. Deus, eu
Irmãos, nós temos sentido de orar com a igreja. Agora, muitos cultos nós vamos ter apelo. Muitos cultos nós queremos orar com você. Sabe por quê? Porque nós cremos que este é um momento profético. Nós cremos que as águas estão sendo derramadas neste lugar. Nós cremos que somos instrumento de Deus para mudar a história das vidas. Não estou falando de mim, eu estou falando de você. Nós somos a igreja. Nós oramos uns pelos outros. Nós ministramos na vida uns dos outros. E as águas de Deus vão fluir. Sabe por quê? Porque Jesus disse: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero dizer para você, querido, rios estão fluindo aqui. Se você tem uma cura física, se você tem uma enfermidade e precisa de cura, vem aqui à frente, nós vamos orar para você ser curado. Se você quer ser batizado no Espírito Santo, vem aqui à frente, nós vamos orar e você vai ser batizado no Espírito Santo. Se você deseja fluir nestas águas, vem aqui à frente, porque então as águas vão começar a fluir de uma maneira nova, com uma nova unção, com uma nova ousadia, com uma nova alegria, em nome de Jesus. Então somente diga o que você quer. Eu quero uma cura, eu quero unção, eu quero ousadia, eu quero que destranque aqui, eu quero fluir nas águas, eu preciso de Deus. E nós vamos estar orando com você, chamar os pastores, aqueles que têm dirigido um grupo de relacionamento, você que é líder de ministério, nos ajude a orar com os irmãos aqui na frente, e eu creio que Deus tem algo maravilhoso para fazer nessa noite, em nome de Jesus.